A modelagem de dados é o planejamento ou o projeto de um banco de dados. É a partir da modelagem que nós desenhamos aquilo que vai acontecer ao longo da vida de um banco de dados, e o ponto inicial da gente fazer isso é olhar para um modelo de entidade e relacionamento. Eu estou referindo a banco de dados relacionais, que são aqueles que utilizam entidades e relacionam entre si essas entidades para se obter ali a integridade das informações. A maioria dos bancos de dados que nós temos hoje no mercado são bancos de dados relacionais, como o SQL Server, como o MySQL, como o Postgre, dentre outros. Esses bancos trabalham com o conceito de entidade. Mas o que é uma entidade? Vejam só, uma entidade ela é uma abstração ou uma representação de um objeto do mundo real. Quando você tem algo no mundo real, seja físico ou seja abstrato, você pode abstrair esse objeto para a modelagem de dados e ele se torna então uma entidade. Imagine, por exemplo, em um banco de dados de uma empresa, ela precisa guardar os dados dos clientes, dos fornecedores, dos pedidos, dos produtos e assim por diante. Cada um desses itens, obviamente, é um objeto do mundo real, mas no banco de dados, na modelagem, eles vão ser abstraídos e vão passar a se chamar então de entidades. Assim, no banco de dados, falamos que clientes, que produtos, que fornecedores são entidades. E essas entidades, lá no banco de dados em si, quando materializados, vão se transformar então em tabelas. Então veja só, no mundo real eu tenho o cliente como um objeto, na modelagem como uma entidade, e no banco de dados como uma tabela. Embora seja comum a gente ainda referir-se a esse objeto no banco de dados como entidade. O modelo de entidade e relacionamento é exatamente o ponto que nós temos para iniciar, pois é a partir dele que ele estabelece alguns parâmetros onde a gente pode definir essas entidades, esses relacionamentos e assim construir um modelo que seja sustentável para o banco de dados, para a aplicação como um todo. Bom, o modelo de entidade e relacionamento ele pode ser definido em 3 etapas. Modelo conceitual, que é quando você olha para o modelo de uma forma bastante ampla, sem entrar muito em detalhes. Depois, um modelo lógico, esse sim já implementa mais detalhes a respeito das entidades e dos relacionamentos, por exemplo. E por fim, o modelo físico, que é um modelo já destinado para ser usado no banco de dados, né? Ou seja, já é a estrutura que nós temos para criar os bancos de dados, para criar as tabelas no banco de dados, né? E para isso a gente já utiliza aqui, a gente já faz esse modelo físico utilizando a linguagem SQL. Pois bem, para entendermos tudo isso, eu trouxe aqui esse modelo que vai nos servir de base para o nosso entendimento. Mas eu gostaria de salientar o seguinte, esse assunto é muito importante e o que nós vamos ver aqui é uma aula introdutória de modelagem, mas lá no final do curso eu vou destinar outra aula para a gente tratar desse assunto dentro de um aspecto um pouco mais abrangente, um pouco mais complexo, né? E um pouco mais detalhado, tendo em vista uma outra proposta, vamos assim dizer. Para essa aula inicial, nós vamos trabalhar com essa proposta que tem 2 entidades e estão relacionadas entre si. Mas como entender isso aqui? Como é feito esse relacionamento? O que eu preciso levar em consideração e qual o impacto que isso teria, por exemplo, no banco de dados em si, se eu não fizesse um bom relacionamento ou se eu não definisse corretamente aqui as minhas entidades? Pois bem, é isso que nós vamos ver nessa aula. Vejam só, 2 entidades, modalidades e financeiro. Eu estou pensando aqui num sistema financeiro, um sistema de pagamentos e recebimentos. Então, nesse sistema financeiro,
Eu tenho uma data em que aconteceu um lançamento qualquer, eu tenho uma descrição desse lançamento, esse lançamento pode ser de débito ou crédito, existe um valor, né? E eu vou indicar aqui qual a modalidade. Nessa modalidade eu vou dizer se é um pagamento em dinheiro, se é cheque, se é Pix, se é cartão. Então, para isso, ao invés de colocar os valores diretos aqui, eu criei uma modalidade de pagamento. Nela eu tenho o ID da modalidade, o nome do pagamento, que são esses que eu falei, e o tipo de operação, se é uma operação à vista ou uma operação a prazo, por exemplo. Esses dados estão representados melhores aqui nessa tabela. Essa tabela aqui, ela sintetiza, então, esses lançamentos. Então, lá no modalidades, eu teria o ID da modalidade, o nome dela, tá certo? O tipo de operação. E depois aqui eu tenho na tabela financeira, o ID do financeiro, a data, né, a descrição deixei vazio, se é débito ou crédito, o valor, e aqui eu tenho o ID da modalidade. Muito bem. Baseado nisso, a gente vai entender o seguinte. Ao invés de eu pegar dinheiro e colocar aqui, né, melhor, Pix, né, e colocar aqui, eu resolvi colocar o ID da modalidade. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que eu tenho duas coisas relacionadas. Mas são duas coisas? São. Para definir uma entidade, eu preciso entender o seguinte. Se eu colocasse dinheiro aqui, ó, se eu colocasse aqui dinheiro, ou Pix, e na próxima coluna aqui eu teria que colocar então a operação. A operação não diz respeito ao financeiro, diz respeito à modalidade. Então observa que aqui eu estaria utilizando uma informação que teoricamente não é diretamente relacionada a financeiro, né? Então casos como esse a gente faz essa divisão. Cada entidade deve ser única, cada entidade deve ter atributos que referem-se exclusivamente a ela. Por falar em atributos, a gente precisa voltar aqui para entender uma coisa. Se eu falei que no mundo real nós temos objeto, na modelagem nós temos entidade, no banco de dados nós temos tabela, existe aqui alguns termos também relacionados a isso. Então, tabela seria o mesmo que uma entidade. Nós temos outra expressão que seria coluna, campo ou atributo. Isso aqui, ó. ID modalidade, nome, operação, né? Então isso aqui a gente pode chamar de coluna, porque ele tem essa orientação vertical. A gente pode chamar de campo, lá no banco de dados é comum a gente usar essa expressão campo, mas ela pode ser também um atributo, né? Já que esse é o termo mais comum para a modelagem. Então quando a gente estiver se referindo a uma coluna, um campo ou sobretudo a um atributo, nós estamos nos referindo a cada um desses itens aqui. Temos também linha ou registro. A linha ou registro é o sentido inverso, ou seja, quando eu faço aqui, ó, quando eu pego essa informação aqui, o número 2, eu tenho aqui, na verdade, uma orientação horizontal, portanto eu tenho uma linha, e no banco de dados isso pode ser referido a linha ou registro. O termo mais comum é um registro, ok? Muito bem. Aqui nós temos o seguinte, que o termo relacionamento que a gente usa aqui é porque nós estamos trabalhando com banco relacional. O banco relacional é aquele que suporta, então, entidades, tabelas e consegue estabelecer relacionamentos entre eles. E esse relacionamento ele é feito a partir do que nós chamamos de cardinalidade. Essa cardinalidade vai determinar, vamos dizer assim, o tipo do relacionamento. Ele pode ser um para um, ele pode ser um para muitos e ele pode ser muitos para muitos. Esse tipo aqui é muito raro, né? Bastante específico e até questionável em alguns casos. O tipo 1 para N ou 1 para muitos é o mais comum, é o que nós vamos ver nesse exemplo. E esse caso aqui, ó, eu vou deixar para essa última aula que eu me referi, porque aqui nós temos que entender um aspecto um pouco mais amplo da modelagem, né? Nós temos que ter aí uma situação um pouco mais específica para a gente entender e aplicar bem isso aqui. Necessitaria aí você já conhecer um pouco mais de banco de dados, né? Para ter aí um entendimento melhor, por isso eu preferi jogar isso lá para frente. Então a gente vai fazer referência aqui a esse conceito um para muitos. E para entender esse conceito aqui, nós temos que entender os conceitos seguintes.
que é o de chave primária e o de chave estrangeira. Isso é muito importante e ele está relacionado aqui com esse 1 para N. Vamos dar uma olhada aqui no nosso modelo. Perceba aqui o seguinte. Então eu estou dizendo que essa modalidade está relacionada com pagamento, conforme nós vimos lá na tabela. O ID da modalidade, que é o campo que identifica que é a modalidade, eu estou dizendo que ele é um PK, estou dizendo que ele é um Primary Key. E o ID da modalidade aqui no financeiro, eu estou dizendo que ele é uma FK, que ela é uma Foreign Key. Primary Key, chave primária, e uma Foreign Key, uma chave estrangeira. Esse relacionamento aqui está trabalhando em cima disso. E aqui, esse sinal aqui no relacionamento indica 1 e esse sinal indica N, indica muitos. Então aqui eu tenho um relacionamento 1 para muitos, que é o que eu estou mostrando aqui, ok? 1 para muitos. Tá, mas em termos práticos, o que isso significa? Vamos dar uma olhada na tabela para a gente entender. Se esse de modalidade indica 1 na tabela modalidade, significa que aqui ele é único, ok? Portanto, eu não posso ter um ID modalidade repetido. Isso aqui ó, não seria aceitável se eu tentar criar um ID que já existe. A chave primária ela serve inicialmente para bloquear esse tipo de coisa. O próprio banco de dados vai recusar essa tentativa aqui, não vai deixar eu duplicar. Então, uma chave primária, o princípio dela é que ela gera uma informação única naquele campo, naquele registro, naquele atributo do registro. Mas, na tabela financeiro, esse mesmo ID modalidade ele é transportado para cá e aqui ele é uma PK, uma FK, ele é uma chave estrangeira. Uma chave estrangeira indica uma coisa. Primeiro, que para ele ser estrangeiro aqui ele precisa ser primário em algum lugar, então ele já é primário aqui. E aqui ele pode se repetir, portanto aqui ele é N, ele é muitos. Veja um caso aqui, ó, o caso do Pix. Aqui eu tenho o registro do Pix de forma única, mas aqui eu estou dizendo que esse pagamento foi feito com Pix, esse também, esse também, esse também e esse também. Então ele é muitos, ele foi usado várias vezes. Esse é o objetivo. O objetivo da chave estrangeira é fazer referência a uma chave primária, mas a chave em si, no caso da estrangeira, ela pode, né, se repetir muitas das vezes. Então aqui fica caracterizado esse conceito de relacionamento de 1 para muitos, tá certo? Esse é o relacionamento mais comum, é o que a gente vai encontrar na maioria dos casos no relacionamento do banco de dados. Então a gente pode pensar assim, um cliente faz muitos pedidos, ok. Um produto foi vendido N vezes, ok. Um fornecedor vendeu para a empresa tantas vezes, ok. Então é muito comum, né? Um cliente pode ter várias contas bancárias, ok, né? Um funcionário vai receber diversas vezes o salário, ok. Então perceba que esse relacionamento ele sempre parte de 1, né, da sua chave primária, e ele pode ser muitos, não precisa necessariamente ser muitos, tá? Vai existir casos, por exemplo, deixa eu ver, olha só, o dinheiro aqui, ó. O dinheiro ele é 1 aqui e por enquanto ele é 1, mas eu posso criar mais um registro aqui, isso não teria problema nenhum. Ao ponto que se eu tentar criar um aqui, aqui seria problema, tá? Esse é o ponto que a gente precisa então entender. Então esse é o relacionamento 1 para muitos. E esta visão aqui do meu modelo, ela é uma visão conceitual, ou seja, eu não entrei em muitos detalhes aqui. Portanto, primeiro eu identifico as entidades e falo como vai ser os relacionamentos entre elas. Agora, na sequência, eu posso partir para um modelo um pouco mais lógico, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pegando as mesmas entidades e agora eu estou dando algumas informações adicionais para ela. Por exemplo, esse ID da modalidade, aqui eu sei que ele é um número, dá para eu ver, mas em termos de banco de dados não é uma questão visual. Você não vai dizer, isso aqui é número, isso aqui é texto. Ok, eu sei que eu estou vendo, mas para o banco de dados você precisa informar isso de uma maneira diferente. Então, depois de você ter um modelo conceitual, você vai fazer um modelo lógico, onde você vai dizer o seguinte, olha, o ID da modalidade ele é do tipo numérico.
o nome ele é do tipo texto, né? O texto, além disso, eu estou reservando aqui, eu vou reservar no banco de dados um espaço equivalente a 50 caracteres para ele, ou seja, cartão de crédito, o tamanho máximo do nome que eu vou colocar aqui, eu vou precisar de quanto? Ah, não precisa de 50, tudo bem, eu vou reservar 50. Além do mais, eu vou dizer que esse ID modalidade, ele é uma chave primária, eu estou indicando isso. Apesar de eu já estar indicando aqui, ó, então é importante que eu mantenha essa informação. Não tenho nenhuma chave estrangeira aqui. E eu estou dizendo aqui com esse U que o nome, tá? Esse nome aqui, eu vou implementar também aqui uma chave para ele, uma chave única, indicando que eu não posso ter também dois nomes dinheiro, por exemplo, ou dois Pix. Tá? Eu já tenho esse nome, eu não posso repetir, isso daria problema, né, na utilização depois. Então eu vou colocar essa restrição aqui também. Aliás, deixa eu voltar aqui, porque olha só, para finalizar aqui, o objetivo de você criar os relacionamentos é criar a chamada integridade referencial. Integridade referencial é determinar que cada informação seja íntegra. Veja esse nome, tá? A informação ela precisa ser íntegra. O que é uma informação íntegra? Informação íntegra é isso. Por exemplo, se eu tenho aqui um outro Pix, né? Na hora do usuário, e esse Pix ele tem o ID 7, por exemplo, na hora do usuário selecionar, ele tem dois Pix. Num caso ele vai selecionar 4, no outro ele vai selecionar 7, e aí eu vou ter esse problema. Peraí, Pix com 4, com 7, na hora de eu pegar um relatório, na hora de eu fazer uma conferência, isso vai dar um problema. Tá? Então isso, ou por exemplo, implicaria também, imagine o seguinte, eu venho aqui, ó, eu vou apagar, por exemplo, o cartão de crédito. Vim aqui, apaguei esse registro. Puxa vida, mas ele era o registro 2. Ó, eu tenho aqui um registro no financeiro que usou o cartão de crédito. Como é que fica essa situação? E o dia que eu quiser saber qual foi a modalidade desse pagamento? Não sei mais, porque o registro foi apagado. Então isso não vai acontecer por conta da integridade referencial, né? Ou seja, por conta dessa implementação que o próprio banco de dados vai garantir depois, desde que eu aplique as chaves. Chave primária, chave estrangeira, né? E posso também aqui usar essa restrição de uma chave única, ok? Depois, para o financeiro, eu tenho a mesma coisa, dizendo que aqui é numérico. A data, eu estou dizendo que ela é um tipo data, isso é importante, tá? Para banco de dados. Descrição e débito e crédito, eu estou colocando texto, com uma diferença aqui de tamanho. O valor eu estou dizendo que ele é numérico, porém com um detalhe. O numérico do valor é diferente do numérico do ID. É diferente. Por quê? Olha só, aqui eu tenho um número inteiro, um número sequencial, por exemplo. Aqui não, aqui eu tenho um número decimal. Estou falando de dinheiro, né? Então, nesses casos, para efeito de banco, eu vou usar simplesmente o numérico, mas aqui eu vou indicar que ele vai trabalhar com duas casas decimais. Na criação dessa tabela, a gente vai precisar diferenciar e especificar isso aqui. E o ID da modalidade, ele é numérico, ok? Eu tenho aqui, além da chave primária, eu tenho aqui o ID da modalidade dizendo que ele é uma chave estrangeira. E aqui eu tenho também, ó, um campo aí dizendo que esse ID financeiro aqui, ó, ele precisa ser autoincremente. A gente vai entender o que isso significa. Ok? Então aqui eu já tenho um modelo mais detalhado, um modelo lógico. Feito isso, eu preciso passar para a última etapa do meu modelo, para a gente finalizar também essa aula, que é o modelo físico. Ou seja, aqui entra já o SQL. Aqui entra o SQL. E para falar desse modelo físico, a gente precisa começar aqui já olhando para esse grupo de comandos do SQL, que é o DDL. É um grupo formado de 3 comandos, que é o Create, Alter e Drop. Eles formam esse grupo chamado de Data Definition Language, ou seja, é aquele grupo de comandos do SQL que a gente utiliza para criar estruturas no banco de dados, tá? Essas estruturas inicialmente serão as tabelas, né? É a transformação das entidades em tabelas do banco de dados. Mas esses comandos podem ser usados para outros tipos de estruturas, algumas a gente vai ver ao longo do nosso curso também.
Então, vamos dar uma olhada nesse comando create. Como é que eu faço, então, para transformar isso aqui, que inicialmente é conceitual, é lógico, né, em dados reais do banco, né, em um modelo físico do banco. Então, para isso, a gente precisa começar olhando para esse modelo aqui. E aí, eu vou colocar aqui embaixo, deixa eu colocar aqui, nós vamos criar, então, usando o comando create table, tá? Então, create table, eu posso criar outras estruturas depois, create trigger, existem outras estruturas que eu posso criar, mas aqui eu vou criar uma tabela, ela vai se chamar modalidades, tá certo? Ela vai se chamar modalidades, eu vou colocar aqui um parêntese, e aqui dentro desse parêntese eu vou colocar, então, o quê? Eu vou relacionar esses campos aqui, ó. Então, eu tenho o ID modalidade, eu tenho o nome e eu tenho o operação. Esses são os três campos que eu tenho aqui. Aí, eu preciso informar quais são os tipos dele. Então, no caso do ID modalidade, eu vou dizer que ele é do tipo int, ok? No caso do nome, eu vou dizer que ele é varchar, e aí eu preciso olhar aqui o tamanho dele, que é 50. Aqui eu tenho uma vírgula, aqui eu tenho uma vírgula, e aqui eu vou dizer também que ele é varchar do tamanho 50. Vamos só entender isso aqui. Os tipos, olha só, aqui eu falo que ele é numérico, que ele é texto, que ele é data e assim por diante. Eu estou fazendo uma definição em português aqui, eu estou dizendo para um usuário entender, né? Aqui não, aqui eu preciso falar para o banco entender. Para o banco entender que é numérico, então eu preciso colocar um tipo numérico. Existem diversos tipos, né, que você pode implementar. Existem um grupo de tipos numérico, um grupo de tipos de texto, né, um grupo de tipos para datas, né? Então, o int é um tipo numérico, um dos tipos numéricos, que vai indicar que esse campo ele aceita apenas valores numéricos inteiros, ok? Inteiros. O varchar é um tipo texto, que indica que esse campo vai aceitar valores texto, caractere, e aí, por texto, caractere, você vai entender letras, números, símbolos, enfim, qualquer coisa nesse tipo. E que o tamanho dele vai ser de 50. Então ele vai reservar 50. Ah, mas e se eu não usar 50? Como nesse caso aqui, ó, dinheiro tem menos de 50. Aliás, todos aqui têm menos de 50. Não tem problema. O tipo varchar, ele faz essa reserva, mas ele vai utilizar de fato aquilo que você inserir depois. Então, normalmente a gente coloca um pouquinho a mais, porque pode ter variações ali, né? E aí não tem problema. E é muito importante, deixa eu colocar os outros aqui, depois eu volto nesse caso aqui ainda. Vamos colocar então a outra tabela, vamos dar aqui um create table, e aí é financeiro, ok? A outra entidade. Por que você está colocando um ponto e vírgula no final? O SQL também usa ponto e vírgula? Sim, usa ponto e vírgula. Eu vou detalhar melhor isso depois, a gente vai entender, mas basicamente, na hora de criar lá no banco de dados, se eu for criar apenas uma instrução, como esse caso aqui, ó, nem precisaria do ponto e vírgula, tá? Mas se eu for executar duas instruções, como esse caso aqui, aí eu preciso, porque o ponto e vírgula indica que essa operação está encerrando, né? E aí ele permite criar outras, senão ele criaria, se você não colocar esse ponto e vírgula, ele vai tentar entender tudo isso aqui como sendo uma operação só, e aí a gente teria problema. Vamos lá, no financeiro, eu tenho aqui então o ID financeiro, já vou colocar aqui, ó, que ele é do tipo inteiro, né? Nós temos o data, e vou colocar aqui que ele é do tipo date, o descrição, ele é um tamanho maior, né? Então eu vou colocar ele como um varchar 300. O debcred, ele é varchar 20. O valor, ele é decimal e tem um tamanho 10
com 2 casas decimais e, por fim, o ID modalidade, que é também do tipo inteiro. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Fiz. Então, tá ok. Então, aqui, dessa forma, no financeiro, a gente tem aqui um tipo novo, que é o data. Então, o data ele é usado quando você quer armazenar data. Existe um outro tipo, que é o date time, quando você quer armazenar data e hora, né? Mas no nosso caso aqui, importa apenas a data, tá certo? A gente vai ver um caso depois ao longo do nosso curso, onde a gente vai precisar armazenar a data e hora, tá? Então é importante você entender esse contexto. Depois aqui, repito aqui o varchar por esses 2 casos. E aqui, ó, veja só, aqui eu falei que ele é um tipo numérico, ó, igual o outro. Mas, ó, para o banco de dados, um numérico inteiro é int. E um numérico decimal, eu posso usar então o decimal. Apesar de existir outros, como float, né, que também é utilizado. Eu vou deixar depois na segunda aula, tá? Na segunda aula eu vou deixar uma lista, né, desses tipos para você conhecer como um todo. Para finalizar aqui, a gente precisa olhar para as chaves, né? As chaves que a gente não implementou aqui, tá certo? Então eu tenho aqui inicialmente a minha primary key, né, indicando que ela é uma chave primária. Aqui também ele é uma primary key. Ele é uma primary key. E depois a gente tem que fazer a implementação aqui da chave estrangeira e também desta chave única, tá certo? Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, porque a gente vai entender um pouco mais aqui do contexto desse comando create. A gente vai ter que fazer então o teste disso direto no banco, e o objetivo dessa aula inicial era falar basicamente da linguagem de modelagem, né? Não é bem uma linguagem, mas uma maneira, né, da gente criar então aí o projeto do nosso banco de dados, mas já utilizando também aqui a linguagem SQL. Então a linguagem SQL, ela segue basicamente esse padrão, ela é bastante descritiva, né? Ela é bastante descritiva, ela contém muitas pequenas regras, né? Mas ela é muito intuitiva, uma das linguagens mais simples de você aprender, né? Apesar de ser bastante extensa e de ter um impacto muito grande. Esse é o detalhe, tá? A linguagem SQL precisa ser bem entendida porque ela lida com informação crucial, que é a informação no banco de dados.